meus queridos do sexto ano. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui. A gente chega no capítulo 4, página 130. A gente vai estudar geometria. E a geometria é o estudo de figuras, tá? Não só a área de figura, mas a gente calcula a parte de dentro de figura, que a gente chama de volume. A gente calcula muitas e muitas coisas na geometria, tá? É uma área da matemática bem extensa, e o que a gente vai ver o que a gente vai ver agora são coisas bem básicas, tá? Vê só. Eu coloquei a definição aqui que geometria é o estudo do espaço. Ela estuda o espaço e das figuras que podem ocupar esse espaço, tá? Existem vários tipos de geometria. O que a gente vai iniciar, o que a gente estuda muito é a geometria plana. O que a gente vai estudar aqui, que é as figuras de um determinado plano. Imagina que esse quadro aqui é um plano e a gente desenha as figuras aqui, tá? Para começar, a gente vai ver uma noção intuitiva aqui do que seria ponto, reto e plano, porque é através desses três elementos aqui que a gente inicia o nosso caminho na geometria. Vê só. A noção intuitiva do que seria ponto, definir o que é um ponto, a gente não tem como definir ponto em matemática. Na geometria a gente não tem. Se você estiver assistindo com seu pai e sua mãe, pergunta eles aí o que é um ponto. Pai, defina aí um ponto, matematicamente falando, o que é um ponto. Aí a gente não tem como fazer isso, tá? A gente não tem como a gente colocar uma definição formal do que seria um ponto, principalmente na geometria, tá? O ponto, ele é um objeto que ele não tem dimensão, ele é algo adimensional, tá? Ele não tem dimensão, mas a gente pode representar ele na geometria. Vou colocar aqui uma representação. Vou colocar um ponto um pouquinho maior aqui para vocês enxergarem aí, ó. A gente pode representar um ponto por uma letra maiúscula, tá? Então aqui, ó, é a representação de um ponto, letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? A reta é outra ferramenta matemática aqui da geometria que não tem definição, tá? Não tem uma definição formal na geometria. Mas a gente pode representar uma reta como sendo um ente desse tipo aqui, e a gente pode representar por uma letrinha minúscula do nosso alfabeto, tá? Isso aqui é uma tentativa de uma letra A. Tá feio. Pronto. É uma tentativa de uma letrinha. Então aqui é uma reta. Uma característica principal da reta é que ela é infinita dos dois lados, tá? E o plano, que é o mais abstrato aí, é um elemento na geometria que ele é infinito, tá? Ele é infinito. Imagina que esse quadro aqui pode ser um exemplo de um plano, mas tirando essas bordas aqui, tá? Ele é infinito para todos os lados. E a gente representa um plano nesse tipo aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui é a representação de um plano, tá? A gente dá nome a esse plano com letras gregas. Geralmente vai aparecer a letra beta ou a letra alfa, tá? Assim, ó. Esse plano aqui eu vou chamar de beta, plano beta. O plano onde a gente desenha nossas figuras geométricas planas é aqui dentro, nesse plano. Agora eu tenho em mente que ele é algo infinito, beleza? É como se eu pegasse uma folha e aqui eu tenho um plano. Pronto, aqui eu tenho um plano. Esse plano não é o mesmo se eu fizer assim. Aqui eu já tenho outro plano, não é o mesmo se eu fizer assim, ao lado, certo? Mas coloque em mente que é no plano que a gente desenha as figuras. Então, só recapitulando aqui, ó, a gente vai estudar a geometria plana, ou seja, nossos desenhos, vamos falar assim, nossas figuras vai estar num plano. Numa noção intuitiva de ponto, reto e plano não existe uma definição formal. A gente pode representar um ponto por uma letra maiúscula, a reta por uma letrinha minúscula, e um plano é esse objeto aqui, onde a gente representa por uma letra grega ou beta ou alfa. Os que mais se apresentam aí nos livros, tá? E aí, chegando aqui, ó, a gente vai ver o que é um postulado, ou o que a gente chama de axioma, tá? Na geometria, esses postulados, tanto faz o nome aqui, tá? Eu vou chamar de postulado. São afirmações matemáticas que não precisa de demonstração, tá?
não tem uma demonstração para isso aí. Quem criou os postulados na geometria foi um cara chamado Euclides, tá? Depois dá uma pesquisada aí. Eu não sei se o nosso livro traz algo falando sobre ele, mas na história da geometria, na história da matemática, foi ele que desenvolveu alguns postulados aí. Coloquei 3 aqui, mas tem mais. São muitos, tá? Então, foi Euclides que começou a caminhada na geometria plana. E só repetindo, axioma e postulados são definições matemáticas sem prova, tá? Sem demonstração. E o primeiro postulado aqui, ó, eu não escrevi para não ficar tão extenso, tá? O primeiro postulado que ele fala é: por um ponto passam infinitas retas. Ou seja, por um ponto eu posso traçar uma reta aqui, posso traçar uma reta aqui, outra reta, outra, e assim vai, tá? Eu posso traçar infinitas. Quantas retas você quiser traçar aí, eu posso colocar. Isso aí é o primeiro postulado. Aqui não tem uma demonstração formal, mas é um desenho mais ou menos desse que eu fiz. E tá aqui, beleza? Eu queria uma reguinha. Então vê. O primeiro postulado é esse: por um ponto passam infinitas retas. Um outro postulado que ele colocou foi: por dois pontos distintos, vamos colocar aqui um ponto A e aqui um ponto B. Esqueci que esse ponto aqui eu vou colocar A, tá? Por dois pontos distintos, entendo como distintos, pontos separados, tá? Por dois pontos distintos passa uma única reta. E aí eu coloquei os pontos e eu vou traçar uma única reta. Pronto. Só isso. Não tem como a gente traçar uma outra reta que passe por esses dois pontos ao mesmo tempo. Isso aí é bem óbvio, né? Então, por dois pontos distintos, passa apenas uma reta. O terceiro postulado aí, que ele fala, é quando a gente tem 3 pontos. Aqui é um pouquinho mais complicado de entender. Vamos dizer que aqui eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Vou trazer esse ponto A mais para cá. É necessário 3 pontos, no mínimo 3 pontos, para a gente definir um plano. Tá? Vou desenhar um plano aqui, ó. Esse aqui é o plano beta. É necessário 3 pontos para a gente definir um plano. Agora imagina, como é que você vai compreender isso aí? Vamos imaginar que aqui na ponta dos meus dedos são 3 pontos. Só vai existir um plano que vai passar aqui, ó. Não dá pra ver porque aqui, pronto. Nesses 3 dedos que tem aqui, ó, só vai passar um plano que vai conter. Eu necessito, na verdade, de 3 pontos para definir um plano. Se por acaso eu tiver um outro ponto, esse dedo aqui, um outro ponto aqui, ó, nesse dedinho aqui, dá uma olhada aqui, ó, eu vou ter outro plano que vai passar por outros pontos. Ou seja, aqui é o plano que está definido por pelos meus 3 dedos. Porém, se eu tiver esse outro ponto aqui, eu vou definir outro plano que vai usar esse dedinho e talvez 2 dos 3 que eu tenho aqui. Beleza? Então, eu necessito de 3 pontos para definir um plano. Aqui no meu quadro, vamos supor, eu desenhei 3 pontos e aqui está um plano. Se por acaso eu tivesse um ponto aqui no bico desse pincel aqui, ó, do piloto aqui, eu tenho um outro plano que vai envolver esse e talvez 2 desses, tá certo? Tem outros postulados também, tá? Tem um outro postulado que por uma reta passa infinitos a reta passa infinitos pontos. Na verdade, a reta ela contém infinitos pontos. Eu posso traçar uma reta e colocar infinitos pontos nela, tá? Tem outros postulados, mas eu vou deixar só esses 3 aqui só para conhecimento da turma. O livro, eu acho que o livro não trouxe nem falando sobre os postulados.
Só trouxe dois. Trouxe esse e esse aqui, tá? Eu coloquei um terceiro aqui, mas tem mais postulados. Vou deixar só esses, tá? Então vê, só recapitulando que o estudo, a geometria, a gente estuda, além de estudar o espaço, as figuras que estão contidas como a figura se comporta em determinado espaço. A gente está estudando geometria plana. Só um exemplo de um outro tipo de geometria que a gente estuda lá no médio é a geometria espacial. Esse objeto não mais dentro de um plano, mas ele fora, no espaço. Imagina que eu tenho eu estou sem um objeto aqui, mas por exemplo, esse objeto aqui, ó, uma caixinha de não sei nem o que é. Esse objeto aqui está no espaço. Aqui eu tenho mais de um plano, tenho infinitos pontos, infinitas retas, tá? Aqui é um negócio mais abstrato, porque se trata de uma visão um pouco mais ampla, tá? Mas aqui não é mais uma geometria plana, é uma geometria espacial, porque esse objeto está no espaço, ok? Ele é tridimensional. Beleza, gente? Isso aqui é estudado no ensino médio e se estudando um pouquinho também de volume, o quanto a capacidade interior desse objeto aqui. A gente estudar as áreas, a soma das áreas, é o mesmo que eu pegar essa caixa e abrir ela todinha, deixar ela num plano, que tem como eu abrir essa caixa todinha e colar aqui, por exemplo. Aí eu tenho que abrir ela, desmontar todinha e colar. Aí do meu objeto espacial ele passa para o plano, só que ele está aberto. Se eu junto e colo, dá isso aqui, tá no espaço, beleza? E aí a noção intuitiva de ponto reto e plano e os postulados de Euclides que eu coloquei aí. Vamos estudar agora a reta. Deixa eu apagar aqui. E a gente vai ver a reta. A reta, como foi dito aqui, ela é infinita para os dois lados, tá? A reta, ela é infinita para os dois lados. A gente vai representar por uma letrinha minúscula do nosso alfabeto. Ali está o P, beleza? E acompanhando ali pelo livro, isso aí é a parte 2, tá? Está na parte 2, na página 137. Estou explicando a página 137. Tem ali as posições relativas em relação a um plano. Como é que a reta ela se comporta em relação ao plano? Vê só. A relação, aqui é relação, reta e plano, tá? É como se a gente fosse classificar, na verdade a classificação das posições relativas de duas retas no plano, tá? Aqui são, vou colocar só um S aqui, e são retas, beleza? Aí dá uma olhada, eu posso ter retas paralelas, vamos colocar a primeira classificação aqui, paralelas. E o que consiste as retas paralelas? São retas desse tipo aqui, ó. Então aqui eu tenho uma reta A e Bzinho, Azinho e Bzinho. Essas retas são ditas paralelas porque elas não se encontram. A característica principal de retas no plano que não se encontram, o nome dela é paralelas, tá? A gente pode representar assim, ó. A, aí dois tracinhos e um Bzinho, tá? Tá dizendo aqui que são duas retas. Isso aqui quer dizer que elas são paralelas, tá? Eu poderia desenhar assim, mas eu poderia fazer assim também. Assim. Opa, ficou troncho. Vamos supor que elas estão perfeitas. E aí seria um exemplo de duas retas que são paralelas. Esse tipo aqui não se encontram, tá? Um outro tipo que a gente pode ter de retas paralelas são as retas concorrentes. Um outro tipo, uma outra classificação, concorrentes. As retas nos planos, ela pode se encontrar assim. Ou seja, ela vai ter um encontro, tá? Vamos supor que aqui é a reta A e aqui é a reta B. E nesse encontro aqui é a característica principal das retas concorrentes. Em alguns livros vai trazer isso aqui como retas secantes, tá? Secantes. Que é a mesma ideia, tá? Retas concorrentes são retas que vai se cruzar em um ponto. E alguns livros vai trazer retas sendo o nome secante. Um outro
Uma outra subdivisão das retas concorrentes, vou trazer para cá, são as retas perpendiculares. Perpendiculares. Mas a característica principal das retas perpendiculares, tá aqui uma, aqui outra, vamos chamar aqui de Azinho e aqui Bzinho. A característica principal das retas concorrentes, sendo elas perpendiculares, é quando elas estão formando aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá? A gente vai ver lá para frente que seria ângulo, mas é como se elas não tivessem assim, mas elas sendo perfeitas assim, uma cruz, onde o ângulo aqui forma 90 graus nos quatro, tá? 90, 90, 90 e 90. Então aqui é uma subdivisão das retas no plano. É só recapitulando, as paralelas não se encontram, as concorrentes elas vão se cruzar e vão ter um ponto em comum. E uma subdivisão das concorrentes são as retas perpendiculares, onde também elas vão se cruzar, beleza? Mas elas vão fazer, a característica principal da perpendicularidade é esse ângulo de 90 que está presente aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui, nesses ângulos aqui, ó, nesse pedacinho aqui, não é para elas ser só concorrentes, não são ângulos de 90, tá? Não são ângulos de 90, só as retas perpendiculares. E um outro tipo de reta que eu vou colocar aqui, deixa eu só dividir. Então, passar um risquinho aqui. Deixar esse A paralelo a B aqui. E um outro tipo de reta em relação ao plano, a gente pode ter coincidentes, tá? São retas coincidentes, que são isso aqui, ó. Eu tenho uma reta e eu tenho outra passando justamente no mesmo local. Aqui eu tenho duas retas, A e B. É mais ou menos isso aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Pronto, vocês estão vendo aí o piloto branco por trás. Aqui tem, ó. Ou seja, aqui é um exemplo de retas coincidentes, tá? Eu tenho duas. É como se tivesse uma por cima da outra. São coincidentes. Só apagando aqui. E a classificação a posição relativa das retas num plano são essas. Paralelas não se encontram, concorrentes têm um ponto em comum. Uma subdivisão das concorrentes é perpendicularidade, quando estão formando um ângulo de 90 justamente aqui certinho. E um outro tipo da posição das retas no plano é coincidente, quando está uma por cima da outra. Vamos ver agora o que seria semi-reta, tá? Semi-reta e aqui o segmento de reta. Segmento semi-reta seria um pedaço da reta. Eu não vou escrever porque vai consumir mais tempo, tá? Mas seria isso, ó. Eu tenho um pedaço da reta, porém na semi-reta ela vai ter um início, tá? Ela vai ter um início e não vai ter um fim. Isso aqui, vamos supor que isso aqui seja a reta Rzinho. E aí eu tenho uma semi-reta, característica principal da semi-reta, ela tem um início, porém não tem um fim, tá? E a gente vai representar assim, ó. A, B e a setinha indo para o lado do B. Se caso tivesse o inverso, algo desse tipo aqui, ó, inicia no B, passa pelo ponto A, e a representação dessa que está abaixo seria B, A, com sentido em A. Beleza? Só isso. Semi-reta, a característica principal ela possui um início e tende para o outro lado infinitamente, tá? Eu poderia fazer na diagonal também esses desenhos, tá? Mas vamos dar continuidade. E o segmento de reta seria um pedacinho da reta. Seria algo que tem um início e tem um fim. Aqui eu tenho A, B. E a representação dela seria A, B e um tracinho em cima.
é diferente daqui porque aqui eu tenho uma setinha, tá? Na semi-reta eu tenho uma setinha, e no segmento eu tenho só um tracinho. Os segmentos de reta se dividem em dois, na verdade em três. Vou colocar aqui, tá? Vou apagar esse pedacinho aqui. O segmento de reta, aquele pedacinho aqui, ó, o segmento de reta, ele se divide em três. O primeiro que a gente vai ver vai ser, deixa eu colocar, consecutivos. Consecutivos, segmentos consecutivos, segmentos colineares e aqui segmentos adjacentes. Vou colocar um exemplo aqui de cada. Então vê, segmentos consecutivos seria um segmento desse tipo aqui, segmento de reta é só um pedacinho, mas segmento, para ele ser dito consecutivo, ele tem que ter um ponto em comum. É mais ou menos isso, ó. Vamos supor que aqui eu tenho um segmento AB e depois aqui do B até o C eu tenho outro segmento. Esse segmento aqui ele é dito consecutivo porque o ponto B aqui, ó, ele é o comum nos dois segmentos, tá? Tanto AB, segmento aqui AB, quanto BC, eu posso dizer que são consecutivos porque tem um ponto B em comum. Bem fácil de entender isso aí, tá? Os segmentos considerados colineares são segmentos que ele vai estar na mesma reta, ou seja, vamos supor que eu tenho vários segmentos aqui, ó, A, B, C e D. Eu posso dizer aqui, ó, eu posso dizer que o segmento AB ele é colinear a CD, pois ambos os segmentos estão em um outro segmento maior, tá? Tá contido aqui, ó, no mesmo segmento, ok? E para eles serem adjacentes, que eu coloquei aqui, ó, adjacentes. Esse aqui adjacentes, eles são os dois ao mesmo tempo, são consecutivos, vão ser consecutivos e vai ser colinear ao mesmo tempo. Beleza, meus queridos? E aí a gente vai ver agora uma definição do que seria ângulos. Só recapitulando aqui, porque ângulo é um assunto que o aluno já tem conhecimento prévios disso aí. E ângulos é um encontro de duas retas. Vamos supor que eu tenho uma reta para cá, uma reta A, e aí eu tenho uma reta aqui B. Ou seja, esse pedaço aqui é o que a gente chama de ângulo, tá? Aqui eu vou chamar de um θ. Seria uma bolinha com tracinho aqui, é uma outra letra chamada θ. E aí se eu fosse extrair, fazer esse pedacinho aqui, ó, esse ângulo seria... Isso aqui a gente pode escrever um ponto aqui, tá? Só pra... E aqui eu vou chamar de X. Isso aqui vai ser o ângulo. Ângulo θ. Então vê só. Esse x que eu coloquei aqui, ó, esse x aqui, esse pedacinho aqui onde foi o encontro, a gente vai chamar de vértice. Esse aí é o vértice do ângulo, tá? Esse encontro aqui, ó, das duas retas, a gente vai chamar de vértice. Os lados aqui, ó, são dois, né? Os lados aqui, eu tenho AX e eu tenho AB. Beleza? São esses dois aí que a gente tem. O vértice é o X e o O é o ângulo, tá? Então, o ângulo ele seria um encontro de duas retas. Quando a gente está cruzando duas retas, esse encontro aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, esse encontro aqui, esse aqui é o encontro vértice, e esse pedacinho aqui, ó, essa bolinha aqui é que a gente chama de ângulo. Beleza? Só pra gente ver
a classificação dos tipos de ângulos aqui, ó. Vou colocar aqui só pra gente refrescar a memória. O primeiro tipo de ângulo que a gente encontra é o agudo. Vamos só relembrar isso aí. E qual é a característica principal de um ângulo agudo? Ele é um ângulo, agora a gente falando de abertura, tá? Ele é um ângulo que não ultrapassa 90 graus, beleza? Então, vou desenhar aqui fazer algo, isso aqui, ó. Ele é um ângulo que não ultrapassa 90 graus, tá? Eu falei de graus, mas não sei se meus queridos se recordam, mas a unidade do ângulo é o grau. Quando a gente tem, sei lá, por aí, a gente está assistindo um campeonato de skate, por exemplo, aí um skatista ele tem uma manobra chamada 360 graus. Esse 360 graus aqui, ó, essa bolinha aqui em cima significa graus e é quando o skatista ele dá uma volta completa no próprio eixo, tá? Então ele deu uma volta, é mais ou menos isso aqui, ele tá aqui, ele deu uma volta completa, é 360 graus, tá? Então esse grau aqui, ó, é a unidade do ângulo. O ângulo dito agudo, ele não ultrapassa 90 graus, tá? Ele é menor, esse ângulo aqui, ó, vamos colocar aqui θ, ele é menor do que 90 graus, tá? Ele pode ser 2 graus, 3, 7, 10, 89, mas não pode ser 90. O ângulo que ele é dito com 90 graus certinho é o ângulo reto. Ou seja, a gente vai desenhar ele assim, ó. E aqui a gente vai colocar um quadradinho para dizer que esse tipo de ângulo aqui ele é reto. Ou seja, a abertura no cruzamento dessas duas retas aqui, ó, a abertura justamente aqui vale 90 graus, aqui, ó, certo? Em outras palavras, eu fazendo algo assim, aqui tem 90 graus. Um outro ângulo que a gente tem aí são obtuso, que são ângulos, eles são maiores do que 90, porém eles são menores do que 180. Vou colocar só uma abertura clássica aqui do que seria um ângulo obtuso. E vamos dizer que essa abertura de θ aí, ó, ele é maior do que 90. Aqui no meio tem um θ, ele é maior do que 90, porém ele é menor do que 180, tá? Ele está variando entre 90 e 180. Ele não pode ser igual a 90, porque se eu tiver um ângulo θ igual a 90, ele deixa de ser obtuso para ser reto. E se eu tiver um ângulo igual a 180, ele é um ângulo raso. Ângulo dessa, algo assim, ó. Aqui ele tem 180 graus batidinho, beleza? Essa abertura aqui, ó, deixa eu só colocar eu coloquei esse pontinho aqui para dizer que eu tenho duas retas, uma para lá e outra para cá, tá? E aí eu tenho duas e essa abertura aí é 180. Aqui eu tenho uma reta para lá e outra oblíqua aqui. Essa aqui eu tenho uma horizontal e vertical. Beleza, meus queridos? Então, o agudo, ele não pode ultrapassar, ele não pode nem ser igual a 90, certo? O reto, ele é igual a 90, nem mais nem menos. O obtuso, ele é maior do que 90, porém ele é menor do que 180, ele não pode passar de 180. E aí ele sendo maior do que igual a 180, ele é um ângulo raso. Essas aí são as classificações que com muita da certeza a gente fez aí uma revisão, tá? Revisão sobre ângulos. Deixa eu só dar uma olhada aqui. E aí a gente chega na parte acompanhando aqui o livro. E aí a gente chega na parte de polígonos. A definição de polígonos, essa parte aqui, é figuras que tem mais de
mais de, se não estou enganado, mais de quatro lados, isso mesmo. São polígonos que tem vários lados, tá? A definição, eu peguei uma definição do livro, tá de bom tamanho pra gente. Vê só, eu coloquei assim, ó. O polígono é a reunião de linhas fechadas, tá? Essas linhas aí são perfeitamente fechadas, formado apenas por segmentos, tá? Por segmentos. Por segmento de reta e contendo uma região interna, tá? Ou seja, vai conter uma região dentro. E aí, um polígono que a gente pode fazer perfeitamente aqui, ó, é um retângulo. Ou seja, aqui desse ponto para esse, eu tenho o segmento AB, do B até esse aqui, esse vértice eu vou chamar de C, e do vértice C até o vértice D eu vou chamar de outro segmento CD. Eu falei em vértice, mas é a mesma ideia disso aqui, tá? O encontro dos segmentos se chama vértice. Eu tenho um segmento aqui que está indo de encontro com esse que está subindo, e aqui eu tenho um vértice A. Mesma ideia aqui, ó, são o restante do encontro dos segmentos. Entenda como vértice como sendo a ponta da figura. Falando a grosso modo aí, é a ponta da figura, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, a reunião desses segmentos aí, a reunião é quando eles se encontram aqui, ó, a gente forma um polígono. Polígono é uma figura que tem vários lados e vários ângulos, tá? Só pra... Aí a gente tem os tipos de polígono. O polígono convexo, uma definição que eu peguei também, vou colocar aqui. Seria isso aqui, ó. Eu tenho uma figura. Vou desenhar esse retângulo aqui, ó. E um polígono, quando ele é dito convexo, é quando as extremidades dele, por exemplo, eu vou pegar aqui uma extremidade daqui para cá, beleza? E eu vou passar um segmento aqui. Quando esse segmento ele completa de início ao fim, está contido dentro da figura, ele é dito convexo, ou seja, o polígono ele é convexo. Ele vai se tornar não convexo quando a gente tiver algo parecido com, deixa eu ver, uma estrela. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma estrela aqui. Pronto, eu desenho essa estrela aqui, ó. E se por acaso eu fosse pegar um segmento daqui até aqui e eu fosse ligar esse segmento aqui, ó, repara que tem um pedaço do nosso segmento que está fora. Se ele está fora da figura, quer dizer que essa figura aqui ela é não convexa, tá? É um polígono não convexo. É só repetindo aqui, ó. O convexo é quando a gente vai desenhar um segmento dentro desse polígono, tá? E aí, não basta só as duas extremidades, tá dentro da figura, tá? Tem que estar contida a figura, a reta toda, o segmento todo. Ou seja, o segmento de início ao fim tem que estar dentro da nossa figura. Aqui eu desenhei a estrela e mostrei para vocês que quando a gente tem um segmento que vai de uma ponta a outra, tem um pedaço que está fora. E aí esse polígono aí é não convexo. Beleza, meus queridos? E falando sobre a classificação, o nome, né? Nome dos polígonos.
gente fala, se tratando de nome, na página 150. Essa aqui é a página que tem lá a tabelinha de alguns polígonos lá, tá? A nomenclatura deles vai depender muito da quantidade de lados, tá? Um polígono de 3 lados a gente conhece que é o triângulo, um polígono de 5 lados é o pentágono, o de 8 lados é o octógono e por aí vai, tá? A gente tem esses nomes característicos de cada um, mas aí depende da quantidade de lados, tá? O eneágono é isso, é o de 9 lados. E aí não é preciso decorar a tabelinha que tem aqui. Tá na página 130, não precisa, mas é bom saber, tá? O nome de algumas figuras. Aí vê. Os elementos que a gente pode ter. Eu desenhei aqui um. Deixa eu ver o que foi que eu desenhei. 2, 4, 6. Eu desenhei um hexágono. Não sei se vai sair perfeito. Eu desenhei aí um hexágono, são uma figura de 6 lados, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, um segmento, outro segmento, outro e aqui outro. Vamos colocar uns elementos aí. Todo polígono a gente tem como catar os elementos que aí tá presente. Vê só, vértices. A gente tem A, B, C, D, E e F. Os vértices A, B, C, D, E e o F são os vértices. Beleza, meus queridos? Os lados. Aí os lados são os segmentos, tá? A, B, coloca o tracinho aqui em cima. A gente tem BC. A gente tem CD. EF. Opa. D, DE. A gente tem EF. E por último, FA. Beleza? São os lados da nossa figura. Se tratando de ângulos, eu não coloquei aqui dentro não, mas a gente poderia nomear como sendo x1, aqui x2, aqui x3 e assim sucessivamente, tá? x5 e aqui x6. Beleza, meus queridos? Isso aí são os elementos que eu coloquei nessa figura, em particular nessa figura, tá? Tem uma outra agora que eu tô vendo que tem uma no nosso livro. Tem um triângulo e tem outra figura abaixo. E aí pra gente já finalizar, a gente vai ver um pedacinho de triângulos, que é uma figura, a definição de triângulos é uma figura de 3 lados. Triângulos, a definição é essa, é uma figura de 3 lados, tá? E a classificação que a gente vai ter aqui vai ser pelos lados. Porque a gente pode classificar os triângulos através dos ângulos. A classificação pode ser por pelos ângulos e pode ser pelos lados. Beleza? O nosso livro ali está trazendo só pelos lados. Então a classificação que a gente vai trazer aqui é pelos lados dos triângulos. Se eu tiver um triângulo onde tem os 3 lados diferentes, vamos supor que eu tenho um triângulo desse tipo aqui, ó, onde, deixa eu só colocar aqui o A, aqui é o vértice B e aqui é o vértice C. Se por acaso eu tiver em um triângulo os 3 lados diferentes, vou colocar um tracinho aqui eu vou colocar 2 tracinhos e aqui eu vou colocar 3 tracinhos para dizer que esses lados são totalmente diferentes, tá? Esse ângulo aqui, ele é dito escaleno, tá certo? Escaleno. Dito escaleno, ele tem os 3 lados totalmente diferentes. Se por acaso eu tiver um outro triângulo onde só 2 lados são iguais, aqui eu vou colocar o vértice A,
aqui eu vou colocar o vértice B e aqui eu vou colocar o vértice C. Quando eu estou colocando um tracinho aqui, ó, isso aqui quer dizer que o lado AC ele é igual ao lado AB, tá? Eu coloquei um tracinho aqui e um tracinho aqui, para dizer que os lados AB e AC são iguais. E aqui eu vou colocar dois tracinhos para dizer que o lado CB ele é totalmente diferente dos outros dois, tá? Esse triângulo aqui é chamado de isósceles. Isósceles, ok? E quando a gente tem um outro triângulo, aqui é o vértice A, aqui é o vértice B e aqui é o vértice C. Beleza, meus queridos? Quando a gente tem os três lados tudo igual, ele é chamado de equilátero. Equilátero. Então, só repetindo. A definição de triângulo é uma figura que tem três lados, beleza? A classificação vai existir duas. A gente pode classificar um triângulo pelos ângulos, tá? Parte de dentro. Aqui eu não vou entrar nesse detalhe porque o livro ali não trouxe. Trouxe só a classificação pelos lados. Foi pelos lados. Então, se a gente faz a classificação por dois lados, tá? A gente pode fazer ou classificar os ângulos, classificar os triângulos pelos ângulos ou pelos lados. Pelos lados, quando tem um triângulo onde os lados são totalmente diferentes, ele é dito escaleno, tá? Por exemplo, aqui pode ser 50 centímetros, aqui pode ser outro. Os três lados sendo diferentes, ele é escaleno. Dois sendo iguais e um diferente, ele é chamado de isósceles. E os três lados tudo igual, ele é chamado de equilátero. Beleza, meus queridos? E para finalizar, cadê 42? E para finalizar, a gente vai ver quadriláteros, que é a última partezinha aí, quadriláteros. Quadriláteros, figura de quatro lados, tá? Então, a definição é essa, figura de quatro lados, e aqui a gente tem o que? Quadrado, retângulo, trapézio, tudo figura de quatro lados. Só que os quadriláteros eles se dividem em dois, tá? O primeiro a gente vai ter os trapézios. E a gente vai ter os paralelogramos. Beleza, meus queridos? Os trapézios, característica principal, vai ter um par de retas paralelas. Exemplo, eu tenho esse trapézio, esse aqui, ó. Esse é um trapézio retângulo, porque aqui, ó, vai ter ângulos retos de 90 graus, tá? Então, vê, esse lado aqui, ó, ele é paralelo a esse, não vão se encontrar. Lembra lá das retas paralelas? Esse trapézio aqui, ele é um trapézio retângulo, ele é um quadrilátero, mais precisamente trapézio, e a característica principal dos quadriláteros, quando eles são divididos em trapézio, a subdivisão em trapézios vai ter apenas um par de retas paralelas. Eu poderia dizer que esse lado aqui, ó, vou dizer aqui que aqui é o vértice A, aqui é o vértice B, aqui eu tenho o vértice C e aqui eu tenho o vértice D. O segmento AB ele é paralelo ao segmento CD, ó. O que eu estou falando eu estou escrevendo aqui, tá? Tá justamente expresso aqui, ó. O segmento AB ele é paralelo ao segmento CD. Tem outro, esse é um tipo de trapézio retângulo, só para conhecimento da gente aqui, ó, tem outro trapézio desse tipo aqui, ó. Só para informar os meus queridos, quando esse lado é igual a esse, ó, é parecido com isso aqui, ó, trapézio isósceles, tá? Então esse aqui é um trapézio dito isósceles, só para conhecimento. E a gente tem ainda um trapézio onde os lados são diferentes, tá? Vou colocar aqui, ó, vamos puxar bem muito isso aqui. Dá pra ver aí? Não ficou perfeito não, mas
quer dizer que esse lado é totalmente diferente desse, que é tudo diferente aí, tá? Ele é um trapézio escaleno. E o paralelogramo, a característica principal, ele vai ter dois pares de reta paralelo. O paralelogramo mais conhecido aqui, ó, é esse aqui, vulgo retângulo, tá certo? Então aqui A, B, C e D, eu vou ter dois pares. Percebam que aqui, ó, olha, é um par, vou escrever aqui para ficar bem claro, ó, um par de paralelos, de retas paralelas. E aqui eu tenho dois pares de retas paralelas. Eu tenho AB, eu posso dizer que o segmento AB aqui, ó, ele é paralelo ao segmento CD, paralelo, e eu posso dizer que AD, o segmento AD, ele também é paralelo ao segmento BC. Então aqui, ó, a gente vai ter dois pares, tá? Dois pares de paralelas, de segmentos paralelos. Essa é a característica o que difere o trapézio do paralelogramo. E só recapitulando, quadrilátero é uma figura de quatro lados que se divide em dois, os trapézios e os paralelogramos. Os trapézios, figura que tem um único par de retas paralelas. Paralelogramos, dois pares de retas paralelas. Beleza, meus queridos? No livro, na página 154, isso aqui tudo está na página 154.